Eu sou a Andreia e hoje eu vou falar sobre um personagem de Tokyo Revengers. Obviamente este vídeo vai ter spoiler, então se ainda não viste o anime, tens muitos outros vídeos no canal para ver. E quando vires o anime, voltas a este vídeo, mas agora vou-vos deixar com uma breve sinopse. Este anime tem as famosas, confusas, mas encantadoras viagens no tempo, que são feitas pelo nosso personagem principal, que é apenas uma pessoa normal. Não tem uma força ou uma inteligência fora do comum. É apenas uma simples pessoa que agora é um adulto no princípio da história e ele tem uma vida triste e complicada. E ele acaba por voltar 12 anos para o passado e nessa altura ele participava numa gangue e tinha uma namorada. No tempo atual que ele estava, no começo da história, a sua namorada já tinha morrido e eles também já não namoravam e já não falavam há imenso tempo. Ele, indo ao passado, consegue alterar algumas coisas do futuro e acontece várias coisas naquela gangue. O seu objetivo principal era salvar a sua ex-namorada, mas está muito longe de ser apenas isso, tão fácil e tão simples. E é agora a parte em que vocês ficam entusiasmados e vão ver o anime. E acabarem em 2 dias esses 24 episódios. E sem passar a opening à frente, porque a opening realmente é muito boa. Voltando ao tema principal, vamos falar sobre o caso Torá. Ele é uma pessoa que tinha alguns problemas com a sua família e dessa forma ficou com uma mentalidade frágil. E eu não irei falar muito sobre o desenvolvimento do personagem depois do acontecimento, que eu irei falar, pois eu só vou querer focar-me numa parte e tentar explicar-vos a forma como eu o entendi. E é nesse episódio onde ele perde totalmente a sua sanidade mental e ele apenas fica a culpar o Mikey. Na verdade, nós sabemos que nem faz sentido ele estar a culpar o Mikey, mas ele teve de o culpar, pois é algo que o ser humano sempre acaba por fazer, que é tentar pôr a culpa em alguém e assim justificar o seu comportamento, pois essa é uma forma de ele começar a sentir-se melhor consigo mesmo, pondo assim a culpa noutra pessoa. E esse é um mecanismo de defesa para tentar fugir da culpa e ficar-se a sentir melhor. Agora que já percebemos que ele precisava de culpar alguém para ele ficar a sentir-se melhor, porquê é que será que ele culpou o Mikey? Ele podia ter culpado o Buggy, que foi a pessoa que foi com ele. Ele podia ter culpado o irmão do Mikey, que foi a pessoa que apareceu e o assustou. Mas ele acabou por culpar o Mikey. E eu pensei um pouco sobre isso e vou tentar explicar o porquê que eu acho que ele culpou o Mikey. Bem, ele e o Mikey dava para ver que eles eram bons amigos, pois o Mikey também se importava bastante com ele. Ele criou a gangue e fez com que toda a gente se pudesse divertir assim. Eles eram apenas crianças e eu acho que eles gostavam bastante do outro. O Mikey gostava de o ajudar e fazer ele sentir-se feliz ali na gangue. E o Kazura também gostava bastante do Mikey, pois, como vemos, ele iria assaltar uma loja apenas para dar um presente que o Mikey queria. Então, eles realmente eram mesmo bons amigos. O que faz parecer que faça menos sentido o Mikey culpá-lo dessa forma. Mas foi por isso mesmo que o Kazura culpou o Mikey, pois ele estava ali por causa do Mikey. Ele foi roubar aquela moto porque era o sonho do Mikey e ele arriscou-se dessa forma porque ele queria fazer com que o amigo ficasse feliz. Ele matou uma pessoa para o desejo do Mikey e ele estava apenas a tentar fazer um amigo feliz, mas ele acabou por fazer totalmente o oposto e ele não conseguiu lidar com isso. E assim, não conseguindo lidar com essa culpa de ter matado alguém importante para o Mikey, acaba por o culpar, pois para ele só estava ali por causa do Mikey. Ele só estava naquele momento a fazer aquilo porque queria deixar o seu amigo feliz. Mas quando ele reparou que fez totalmente o oposto, ele realmente explodiu. E nós sabemos como é triste sempre que magoamos alguém importante para nós, e isso deixa-nos muito mal. Por isso, obviamente, que o Kazura iria ficar muito frustrado consigo mesmo, pois acabou de deixar o seu amigo triste. E eu suponho que o Kazura não iria ficar tão mal como ficou se a pessoa que ele tivesse matado fosse apenas um desconhecido. Mas como não é, e ele quando percebeu quem era realmente aquela pessoa, ele ficou mesmo muito mal consigo mesmo, pois ele sabia as consequências que aquilo lhe trariam. Além de poder ser preso, ele poderia perder o amigo. Por isso eu penso que ele só ficou tão mal por ser o irmão do Mikey. E ele ficou-se a se sentir assim tão mal porque ele tinha acabado de matar alguém importante para o seu amigo. E se fosse outra pessoa, ele não ficaria desse modo. Então a culpa é do Mikey, pois ele só se está a sentir dessa forma porque sabe como o Mikey irá ficar e ele irá perder aquela amizade. Então ele só se sente tão mal porque matou alguém que é importante para o Mikey. Se fosse qualquer outra pessoa, ele não ficaria dessa forma. Então a pessoa que ele culpa é o Mikey e ele odeia o Mikey porque por causa dele é que ele ficou a sentir-se dessa forma. Eu não estou a conseguir me explicar muito bem, eu já vos vou dar um exemplo mais simples,
para ver se vos consigo explicar. Mas ele não aguenta aquela dor de saber o que fez com o Mikey. Então ele culpa o Mikey, pois ele só se está a sentir dessa forma por causa dele. Mas provavelmente, se fosse apenas um desconhecido, ele poderia acabar por culpar outra pessoa, pois era uma forma dele se sentir melhor. Mas naquele momento, ele culpou o Mikey devido à forma como ele se estava a sentir. E eu agora irei dar um exemplo mais simples, que por acaso aconteceu comigo, então acho que vocês vão entender melhor. Eu espero, pois é um bocado complicado explicar este sentimento do Castro. Num dia eu tinha que voltar para casa de comboio e eu não sabia a que horas é que era o comboio. Então eu estava muito nervosa, pois eu tinha que estar a perguntar a várias pessoas a que horas era o comboio e nenhuma sabia bem. E eu estava muito nervosa porque eu precisava de voltar, porque a minha mãe iria se zangar muito. E eu estava nervosa apenas porque eu sabia que se eu perdesse o comboio, a minha mãe ia se zangar mesmo muito comigo. Então eu não podia perder o comboio. E eu estava a culpar a minha mãe por eu não saber as horas do comboio. Depois eu estava mesmo realmente muito nervosa. E naquele momento a culpa era da minha mãe, pois se eu vivesse sozinha e se fosse maior de idade, eu não precisaria de ficar tão nervosa porque apanhava aquele comboio ou então pedia uma boleia, não sei, mas eu precisei de culpar a minha mãe para me sentir um pouco melhor, pois eu não pesquisei as horas em condições, eu devia ter pensado nisso antes. Mas só naquele momento eu estava a culpá-la, pois eu estava-me a sentir tão mal, porque sabia que se chegasse a casa ela iria ficar zangada comigo se eu tivesse perdido o comboio. Então eu culpei-a desse sentimento que eu estava a sentir naquele momento, pois, como eu estava a pensar, se a minha mãe não estivesse à minha espera ou soubesse que ela não iria ficar zangada comigo, eu apenas iria estar com mais calma a perguntar às pessoas a que horas é que era o comboio. Então, estão a perceber? Obviamente, visto lá de fora, a culpa não é da minha mãe, a culpa é minha por não ter visto as horas antes, mas naquele momento é que eu estava tão nervosa porque sabia a forma como a minha mãe ia ficar, tal como o Katsura. Ele sabia como a forma como o Mika iria ficar. E então ele culpou, pois ele só se estava a sentir daquela forma, tal como eu. Eu só estava tão nervosa porque sabia como a minha mãe ia ficar quando eu chegasse a casa ou não chegasse porque tinha perdido o comboio. Ele também pôs a culpa no Mikey e vou explicar a forma como eu pus a culpa na minha mãe por causa da história do comboio, pois caso eu soubesse que ela não iria ficar zangada comigo, eu não estaria tão nervosa naquele momento. Então para mim a culpa é dela de eu estar tão nervosa naquele momento, pois eu penso que ela irá reagir zangada no futuro, tal como o Castro. Ele está a culpar o Mikey, pois ele sabe que se o Mikey não ficasse zangado com ele estaria melhor e sentiria-se menos culpado. Tal como eu. Caso eu soubesse que a minha mãe não iria ficar zangada comigo quando eu chegasse a casa, eu ficaria menos nervosa, pois a culpa de eu estar nervosa era da minha mãe ficar zangada. Então, se eu soubesse que ela não iria ficar zangada, eu não iria estar nervosa. Então a culpa de eu estar assim é dela. Dá para entender? É uma comparação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas da mesma forma que eu estava a culpar a minha mãe de eu estar tão nervosa, foi a mesma forma que o Castra culpou o Mikey, pois tudo aquilo que estava a acontecer com o Castra naquele momento era no fundo algo que aconteceu por causa do Mikey, mas sem o Mikey ter culpa alguma. Então ele não conseguiu suportar essa dor e ele precisava de culpar alguém, e foi o Mikey que ele culpou, pois ele só se estava a sentir tão mal, pois ele sabia como o Mike iria ficar com ele. Por favor, digam se entenderam nos comentários. Eu sei que é um bocado confuso explicar este sentimento, porque é tipo, ele só se estava a sentir daquela forma porque o outro estava-se a sentir assim e ele estava a ver. Eu sei, é muito confuso a minha forma como eu me explico, mas foi assim a forma que eu entendi, a forma que eu pensei quando estava a ver o anime. Por isso, deixem nos comentários se vocês discordam, concordam, se conseguiram perceber a minha explicação muito confusa. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Bye bye!